dos Apóstolos, capítulo 11. E os discípulos em Antioquia foram reconhecidos ou foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles praticavam aquilo que Cristo falou e deixou de ensinamento, e eles eram considerados cristãos. Tá entendendo? Então aqueles eram cristãos autênticos. E no século 21 tem? Tem. Tá em escassez? São exceções? Mas tem. Eu posso aqui fazer citações sem cometer injustiças, mas tem. Mas antes disso, né, que vai ser um pouco difícil fazer isso, vamos para o cristão, para o pseudo-cristão. O pseudo-cristão é o seguinte, o pseudo-cristão é aquele, conforme está lá em Mateus, que eu li, que eu fiz uso ainda agora, o insensato, o cristão insensato, que é aquele que ouve a palavra do Senhor, entende, mas não pratica. Sabe o que tem que fazer e não pratica. E esses cristãos, esses pseudo-cristãos, ou falsos cristãos, são a maioria. Infelizmente. Infelizmente. Gente. É triste dizer isso, mas é. E aí, quem são? São os católicos? São os protestantes? Ambos. Não tem distinção. Que católico, protestante, ortodoxo é cristão. Essa divisão quem criou foi os homens, não foi Jesus não. Porque Jesus em nenhum momento fala de religião ou de igreja denominacional, placa denominacional. Mostra na Bíblia. Tá entendendo? Então, esses são os pseudo-cristãos. E o candidato a cristão? Voltando, o pseudo-cristão é aquele que não pratica a fundo, não põe em prática aquilo que ele aprendeu na escola dominical, nos seus 10, 20, 30 anos de cristianismo ou de igreja. Acha que é cristão, mas não é. É pseudo-cristão. Que não perdoa, que não ama, sabe? Que se corrompe. Esse é o falso cristão, pseudo-cristão. E o candidato a cristão? O candidato a cristão é o meio termo. É aquele que procura ao máximo cumprir os ditos, as palavras e os ensinamentos de Jesus. Cai ali, levanta, lá na frente cai, depois levanta, mas está ali, rumo ao título de cristão autêntico. Quando ele ouve a palavra, entende e coloca em prática, tenta colocar em prática, ele é o pseudo-cristão. Esse é o candidato a cristão, que não é mais pseudo-cristão, porque entendeu que ele não era um cristão autêntico, ele era um pseudo-cristão, estava enganado, está colocando ao máximo, está tentando ao máximo colocar as palavras de Jesus em prática para se tornar um cristão autêntico. Então esse é o candidato a cristão. Essa classe de candidato a cristão está crescendo e muito, está saindo ali do falso, do pseudo-cristão, e está almejando a ser um cristão autêntico, a seguir o que o mestre mandou, a ser semelhante aos apóstolos, que lá em Atos 11 foram chamados pela primeira vez de cristão. Então estão ali, querendo ser um cristão autêntico. Então esse é o candidato a cristão. Está crescendo. É ali a metade, vamos dizer assim, dos cristãos. Dos que se dizem cristão. Vê bem, infelizmente, cristãos autênticos, a minoria, está em escassez, exceção. Pseudo-cristão, a maioria que estão enganados, não sei de propósito, sabe, conscientemente ou inconscientemente, mas estão enganados, mas são a maioria. E os candidatos a cristãos estão crescendo, mas ainda estão ali na metade para o mínimo, do mínimo para a metade, mas estão crescendo. E esse aqui que vos fala, o que ele é? O que eu sou nessa categoria? No que eu me encaixo? E eu vou ser bem franco com vocês, vou ser bem sincero. Eu até um tempo desse, eu era um pseudo-cristão, eu era um falso cristão. Agora, eu estou saindo da nomenclatura e do status de falso cristão, de pseudo-cristão, para chegar
ao patamar de candidato a cristão. Mas eu vou ser sincero para vocês, ainda estou muito longe disso. Com todas as minhas falhas e limitações, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu estou ensinando, ainda mais um assunto dessa gravidade, dessa complexidade que é ser cristão. Então, esse aqui que vos fala, eu, estudante de teologia, de política, de história e de filosofia, e me confessando e me pondo aqui como, não vou dizer bem religioso, né? Mas a minha religião confessional é cristão protestante. Mas, na verdade, nessas três nomenclaturas aí, é até difícil falar. Mas dessas três nomenclaturas aí, eu me denomino um pseudo-cristão em ascensão para um candidato a cristão. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, primeiramente comigo e depois com vocês que vão me ouvir. Então eu estou nesse patamar aí, de pseudo-cristão em ascensão para candidato a cristão. E esse caminho aí, essa ascensão, essa subida, tá doída, tá demorada, mas se Deus quiser, em nome do nosso Salvador, Yeshua, Jesus Cristo, eu vou conseguir. Um dia eu consigo ser candidato a cristão, tá? Candidato a cristão no sentido de atingir esse patamar aí para almejar um dia, quem sabe, ser um cristão autêntico. Que Jesus tenha misericórdia de mim, que não demore que isso aconteça. Mas eu tenho que ser honesto comigo mesmo e possivelmente com vocês. Tá ok, gente? Então fica aqui resumido, tá? E, gente, antes de encerrar esse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, que já tá longo, cristão, gente, é todo aquele que se diz cristão, que crê nas palavras de Jesus e no ensinamento de Jesus e tenta pôr em prática. Isso aí independe de rótulo denominacional, de placa de denominação. Cristão é católico, é protestante, até mesmo aqueles que se denominam espírita, que sente desejo, que se atrai pelos ensinamentos de Cristo e coloca em prática. É claro que a parte teológica entra em conflito com a teologia tradicional cristã, mas na prática, né, os espíritas, né, tentam colocar muito em prática o ser cristão, tá? Falta só ali se adequar na parte teológica e tal, de estudo, mas eles têm muitos ensinamentos a dar, tanto para católico quanto para protestante. E os cristãos católicos, na parte de obras, de ação, são fenomenais, tá? Os protestantes têm muito que aprender com essas duas classes. Então, gente, fica aí a conclusão do meu estudo. Você viu que foi demorado, mas deu aí para concluir. Espero que você tire algum aprendizado com isso. Não estou dizendo que você tem que concordar 100% comigo. Tire suas conclusões, faça seus julgamentos, suas críticas e retenha aquilo que é bom para você. O que você achar que não é bom, joga fora. Mas alguma coisa vai ter aqui de bom para você. Tá ok, gente? Até o próximo vídeo. Sucesso a todos e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado, gente.